Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre mapas. Pois é, eu vejo uma dificuldade muito grande com os alunos sobre interpretação de mapas. E aí vem a dica, é extremamente importante que você saiba interpretar e ler os mapas. Por mais que você diga, professor, eu sou alfabetizado, eu sei ler o mapa. Não estou falando sobre isso, e sim os elementos que contém em um mapa. A questão, ela pode até ser simples, mas se você não souber interpretar os dados que contém naquele mapa, você pode se perder. Aliás, você sabe qual é a função de um mapa? Muitas pessoas acreditam que o mapa serve apenas para se localizar, mas o mapa tem diversas outras funções. Inclusive, os mapas hoje eles são muito mais quantitativos do que pensamos. A gente pode classificar os mapas, principalmente os mapas temáticos, como um gráfico. Sim, os mapas hoje em dia eles têm uma ideia nas questões de demonstrar algum gráfico, algum tipo de estatística, algum tipo de dado espacializado. Então é importante que a gente saiba entender os elementos de um mapa para que a gente possa ler e interpretar. Se eu colocar esse mapa aqui sem nenhum tipo de outras informações, você vai conseguir ler e responder uma questão sobre esse mapa? Responder quais as áreas possíveis com exploração de combustíveis fósseis, por exemplo. Você conseguiria responder simplesmente com essa imagem? Não. Então, quando a gente coloca aí outros elementos no mapa, podemos tentar responder. A primeira coisa que a gente tem que ver no mapa é o título ou o subtítulo. É ele que vai mostrar de cara qual é a ideia daquele mapa, qual é a informação que aquele mapa vai nos demonstrar. Se aquele mapa é um mapa físico, um mapa humano, se ele está falando sobre urbanização, se ele está falando sobre criminalidade, se ele está falando sobre áreas plantadas de soja, enfim. Inicialmente, o título nos dará essa resposta. Depois do título, vocês têm que se atentar à legenda. A legenda é meio que a explicação sobre os pontos que estão dentro do mapa. A legenda ela pode ser representada por cores, indo de tons mais frios para tons mais quentes, de cores mais claras para cores mais escuras. Pode ser representada por objetos, né, que cada objeto vai representar um tipo de perfil, um tipo de informação. Pode ser representado por linhas mais grossas, mais finas, círculos, símbolos geométricos dos mais variados. Ou seja, a legenda ela vai representar o que aquele mapa está tentando demonstrar em valores quantitativos ou representativos. Eu posso demonstrar onde eu tenho ferrovias a partir de linhas, mas eu posso demonstrar áreas de desmatamento com maior ou menor intensidade a partir de cores mais quentes ou cores mais escuras. Eu posso demonstrar que tipo de geologia eu vou encontrar, estrutura geológica eu vou encontrar em determinada cor do mapa, como é o caso do nosso exemplo. Então a legenda é onde a gente vai encontrar todas as informações para interpretar o mapa. Um outro elemento importante, que muitas vezes ele é meio que deixado de lado, é a escala. A escala é uma forma de tentar demonstrar qual o tamanho real daquele lugar, comparado com o mapa daquela determinada área que a gente está estudando. Se eu pego um mapa de um campus de uma universidade e eu quero saber a distância de um ponto de ônibus ou de um setor de aulas para o outro, se eu não conheço aquele campus, se eu nunca fui lá, eu não tenho como ter noção se daquele ponto até o outro eu posso pegar um ônibus circular, ou se eu posso caminhar, ou se eu tenho que ir de bicicleta, enfim. Justamente a escala é que vai dar essa noção pra gente do tamanho da área, porque ela faz uma comparação com o tamanho real, com o tamanho no mapa. A orientação também é muito importante, ela vai mostrar meio que a direção. Principalmente quando a gente está utilizando mapas de escala grande, onde eles vão estar muito focados em uma pequena área, a gente vai ter ali a necessidade de saber para onde fica o norte, para tentar encaixar aquele mapa, pelo menos mentalmente, onde aquele mapa estaria dentro do nosso planeta, dentro de uma determinada área, de um estado, de um país. Ou seja, é uma forma de orientação. Então sempre vai ter o símbolozinho do norte ali nos mapas. Uma outra forma que essa parte de orientação do norte pode nos ajudar para falar de uma coordenada geográfica, onde você vai informar qual ponto do mapa está com maior ou menor latitude. Se eu não sei para que lado fica o norte naquele mapa, eu não tenho como informar a minha orientação, a minha coordenada geográfica. E por fim, e não menos importante, os mapas eles podem ter diferentes projeções cartográficas. O que seria essa projeção? Gente, o mapa é uma espacialização. Ele pega o nosso planeta e tenta representá-lo. O nosso planeta, ele não é plano. Os mapas, sim, eles são planos. E é impossível, volto a dizer, é impossível você representar algo tridimensional de maneira fiel, sem nenhum tipo de distorção, em uma superfície extremamente plana.
Vou te dar um exemplo. Imagine uma bexiga. Imagine que eu desenho um mapa mundi nessa bexiga. Se eu estourar ela e deixar ela perfeitamente retangular, eu vou ter distorções no seu tamanho, na proporção do desenho que eu fiz enquanto ela estava esférica. Ou seja, imagine que os mapas, eles são representações extremamente planas de uma superfície terrestre que é cheia de ondulações, é cheia de imperfeições. Ou seja, ela sempre vai ter algum tipo de distorção. E dependendo da forma como eu quero representar aquele mapa, eu vou utilizar projeções cartográficas diferentes. E essas projeções, elas podem mudar as características de determinados pontos. Eu tenho 3 projeções básicas. As projeções cilíndricas, que têm uma menor distorção próximo da linha do Equador e maiores distorções próximo dos polos. A projeção cônica, que ela vai ter uma projeção parecida, onde o centro dela tem menor distorção e as extremidades maiores, porém ela pega apenas metade do planisfério, ela pega apenas o hemisfério, então não pega uma área completa. E as azimutais, que podem utilizar uma projeção em qualquer lugar do nosso planeta, porém ela vai ter uma maior concentração, uma maior fidelidade no centro da projeção e menor fidelidade nas suas extremidades. Então a gente pode escolher 3 elementos aí que podem ser distorcidos ou não. No caso vai ser o tamanho, o formato e a distância. Então existem mapas, por exemplo, que vão utilizar áreas desmatadas, então é importante que eu saiba o tamanho real e não o formato. Enquanto outros mapas, eu preciso saber o formato, um mapa para divisão territorial de um país para o outro. E no mapa de equidistância, para calcular a distância de um ponto a outro, a escala, ele vai ser mais específico para aquele caso. Ou seja, eu posso escolher uma projeção específica para o meu mapa e uma característica, seja a distância, o formato ou o tamanho, para que seja mantido naquele mapa. Bem, pessoas, a dica era justamente isso. Elementos do mapa e os tipos de mapas diferentes, de projeções diferentes. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, compartilhar com os amigos, inscrever-se no canal e até a próxima!